A gente abre espaço agora para falar sobre febre amarela, uma notícia preocupante. Nem mesmo o avanço da doença e o aumento do número de mortes em São Paulo e no Rio de Janeiro foram suficientes para convencer a população a se imunizar. Parece brincadeira, mas mesmo com filas em vários postos, o número de imunizações divulgado hoje pelo Ministério da Saúde é preocupante. Nos 2 estados, apenas 19% do público esperado recebeu a vacina. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o Dr. Marco Aurélio Safadi, médico infectologista da Santa Casa de São Paulo. Doutor, muito boa noite para você. Boa noite, Fabiana. Por que com tanta procura, e mesmo com tanta procura, a gente está vendo aí os números de baixa imunização? De fato, os números ainda estão aquém daquilo que a gente, vamos dizer, idealizaria para esse momento, né? Não há nenhuma dúvida que a estratégia mais acertada para conter esse surto, esse aumento do número de casos é a vacinação. Eu acho que existem provavelmente uma somatória de fatores que contribuem para essa baixa cobertura. Eu destacaria férias escolares junto com o feriado do Carnaval, eu acho que isso de alguma maneira prejudicou. Lembrar que essa é uma vacina que exige uma logística, vamos dizer, mais morosa. Então há muitas situações do dia a dia do indivíduo que está lá no posto de saúde, do vacinador, que gera dúvidas se ele pode ou não realizar a vacina, tem que, vamos dizer, checar com o médico se a situação clínica daquele indivíduo permite que ele faça a vacina, algo que com outras imunizações é mais simples, é mais rápido. Eu acho que isso também contribui para uma maior morosidade, né? Talvez a gente tenha também superestimado a capacidade de administrar todas essas doses. E por último, lembrar que durante a campanha, novos locais foram identificados como de risco. Então a gente teve aí também novos locais sendo alvo da imunização. Incluídos no calendário de vacinação ou nas datas de vacinação, e a população ainda se organizando para conseguir Exatamente, chegar. como novos locais de risco para a aquisição da doença. Antes mesmo do Carnaval, a gente chegou a noticiar aqui no Band News que até pessoas que tinham senhas para serem vacinadas não foram até os postos de saúde. Exato. Quer dizer, fica o alerta, né, doutor, que a melhor forma, ou a única forma para se proteger 100% da doença é com a vacinação. Não há nenhuma dúvida, né? Eu acho que essa é a mensagem fundamental para quem está nos escutando. A melhor estratégia para contenção do aumento do número de casos dessa doença é a vacinação, e ela deve, vamos dizer, continuar sendo feita. Seguramente os governos dos estados que estão sendo alvo desse programa da vacinação, São Paulo, Rio de Janeiro e agora, a partir da semana que vem, a Bahia, provavelmente eles devem estudar uma prorrogação, né, das datas para que a gente consiga contemplar uma parcela maior da população. Aproveitando que o doutor falou sobre essas novas datas, aqui em São Paulo a vacinação vai ter um novo dia D em São Paulo, que é neste sábado, dia 17. Na Bahia a campanha começa na segunda, dia 19 de fevereiro, que entrou agora no calendário, né? Esse pequeno grupo aí de cidades que tem áreas afetadas. Mas lembrando que o governo já falou hoje, inclusive na divulgação desses dados, que vai continuar a imunização, que começou dia 25 de janeiro, até quando as doses acabarem. Quer dizer, tem uma quantidade... Está correto essa distribuição que o governo tem feito, e é a melhor forma mesmo. Eu acho que você se refere à dose fracionada, né, Fabiana? Eu acho que está correta. Então, para quem está nos escutando, eu tenho recebido muitos questionamentos em relação à dose fracionada. É a estratégia adequada para esse momento. Nós temos que contemplar uma quantidade grande da população. Isso permite que um número maior de indivíduos seja vacinado. E o mais importante para quem nos escuta é que a gente tem uma experiência de sucesso com o uso da dose fracionada, que é a experiência do continente africano em 2016, onde houve, vamos dizer, uma situação parecida, com milhares de casos de febre amarela, e que foi possível conter aquele surto com o uso da dose fracionada. Então, em curto prazo, né, para controle de surtos, de situações epidêmicas, etc., a dose fracionada é uma estratégia que mostrou-se, vamos dizer, efetiva na África, e é a experiência que a gente tem. Nessa população da África que tomou a dose fracionada, eles perceberam que os anticorpos para a doença se mantinham ainda no corpo depois dos 8 anos, que é o que a dose minimamente prevê, a dose
dose fracionada minimamente prevê, correto? Isso é perfeita a sua pergunta, Fabiana. Então, a gente tem alguma dúvida ainda em relação à duração de proteção, mas os estudos que têm saído, e essa semana foi publicado um estudo numa das mais importantes revistas, que é o New England Journal of Medicine, que é uma referência na área médica, e que mostrou que indivíduos de diversos grupos etários acima de 2 anos de idade na África, e que foram alvo de uma pesquisa, 98% ou mais desses indivíduos que receberam a vacina construíram uma resposta imune, ou seja, desenvolveram anticorpos protetores. Então, o que esse estudo me mostra? Que a dose fracionada desenvolve uma proteção nesses indivíduos adequada, pelo menos em curto prazo. Quanto tempo vai durar essa proteção? Esse é um dado que nós não dispomos no momento, mas minha opinião não é o mais importante. O mais importante é que a gente consiga controlar esse surto que a gente tem nesse momento. E creio que com essa estratégia a gente vai atingir esse objetivo. Agora, lembrando que a dose fracionada ela é destinada a um grupo de pessoas. Isso. A dose inteira ainda é disponível para que grupos, especialmente? Então, muito importante também deixar claro isso, né? Existe alguma dúvida. Crianças abaixo de 2 anos, ou seja, maiores de 9 meses, que é o limite para começar a vacinação, até 2 anos de idade, por serem pequenas e porque nessa idade, vamos dizer, o desenvolvimento dos anticorpos não é tão robusto como num adulto, etc., a gente manteve a dose padrão. Então, abaixo de 2 anos de idade, recebem a dose padrão. Algumas populações de risco, né? Então, gestantes, indivíduos que sejam portadores de doenças específicas, etc., também mantivemos a indicação da dose padrão. E por último, aqueles que almejam a vacinação com objetivo de viagem, que precisam do certificado internacional. Então, para emissão do certificado de viagem, a vacina recomendada e a única aceita pela Organização Mundial de Saúde é a dose padrão. Agora sim, quando a gente fala da dose padrão, é uma dose que é vitalícia. Isso a gente, eu que me vacinei há 9 anos, estou quase no limite dos 10 anos, né, tenho que me vacinar de novo, ou isso depende da fase, na data que eu tomei a vacina. Crianças menores de 2 anos que tomam a dose cheia hoje vão ter que se vacinar de novo no futuro. Tem essas respostas, doutor? Tem essas respostas. Então, à luz das evidências atuais, e isso é recente, Fabiana, até 2 anos atrás, a gente mantinha uma recomendação de revacinar o indivíduo depois de um período de 10 anos, e quando fazíamos a vacina em crianças pequenas, a gente também utilizava uma segunda dose para garantir proteção. Então, recentemente, foram incorporados novos dados, discutidos isso, e a Organização Mundial da Saúde preconizou a questão de mais ou menos 2 anos, que os dados sugeriam que uma dose da vacina, em princípio, protegia esses indivíduos por toda a vida. Há ainda alguma discussão, especificamente nas crianças pequenas, em indivíduos de alguns grupos de risco específicos, se de fato eu posso contar com isso. Mas, à luz das recomendações atuais, respondendo a sua pergunta, se o indivíduo tomou uma dose, não importa se há 5, 10, 15 anos atrás, tendo sido com mais de 9 meses de idade, em princípio, a gente entende que essa dose é suficiente para protegê-lo. Doutor, quando a gente pensa no avanço da febre amarela, agora você citou Bahia, né, no começo da entrevista, que tem agora alguns casos também acontecendo. A gente tem 407 casos reportados, né, de julho de 2017 até agora dia 15 de fevereiro, são dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Casos reportados 407. Acho que são confirmados já. São confirmados 407 casos com 118 óbitos nesse mesmo período. Agora, fora aqueles casos que nem foram divulgados ou reportados ou analisados, e a gente sabe que São Paulo e Rio, com uma incidência maior, Minas Gerais também um pouco, mas Bahia agora entrou também. Tem uma chance de uma epidemia? Existe esse risco? Qual que é a preocupação nesse momento? Existe uma preocupação, são todos, até o momento, todos os casos são casos de febre urbana silvestre, ou seja, o indivíduo adquiriu a febre amarela porque esteve numa zona de mata e foi picado por um mosquito daqueles espécies hemagogos, sabetes, etc. Existe uma preocupação, né, que se evite a urbanização da febre amarela, que envolveria um outro vetor, que é o Aedes. Então, até este momento não há nenhum caso de febre amarela urbana e a gente tem lutado para que isso se mantenha, ou seja, essa vacinação tem exatamente esse
esse objetivo que é blindar, vamos dizer, proteger a nossa população desse risco da urbanização da doença. De fato, São Paulo e Rio de Janeiro têm concentrado a maior parte dos casos, e quando a gente fala que há 400 e tantos casos confirmados da doença, evidentemente a gente tem um número grande de casos que são assintomáticos ou que causaram poucos sintomas e esses indivíduos nem mesmo sabem que tiveram a doença. Então isso existe com febre amarela. Nem todos os casos são sintomáticos, nem todos os casos são graves. Sim. Dos indivíduos que adquirem a infecção, que se infectam pelo vírus da febre amarela, aproximadamente 15 a 20% desses indivíduos vão desenvolver as formas graves. Mais ou menos metade dos indivíduos são pouco sintomáticos ou nada de sintomas, ou seja, nem sabem que tiveram a doença. E desses 15, 20% que fazem as formas graves, aí sim, mais ou menos um terço deles, que é o número que a gente tem hoje, acaba vindo a falecer. Então essa letalidade que a gente tem hoje de 30%, 40% se refere aos casos que são sintomáticos e não ao denominador total de casos. Até me surgiu uma dúvida agora, quem por acaso contrair a febre amarela e não for o caso mais grave, ou for assintomático, ou acabou fazendo um tratamento, fica imune de contrair de novo? Fica. Então, a exemplo de outras doenças, né, não é a gravidade da manifestação clínica que faz com que o indivíduo adquira a sua proteção e desenvolva anticorpos. Então, mesmo aqueles indivíduos que tiveram formas leves, né, ou pouco sintomáticas, eles também desenvolvem uma resposta imune que, em princípio, os protegem para o resto da vida. Esse grupo não precisaria ser vacinado ou a indicação teoricamente não precisaria, mas é claro que muitas vezes você não tem o diagnóstico, você não sabe se foi de fato a doença, existe uma dúvida. Então, na rotina, a gente acaba vacinando. Mas é como sarampo, não é? É como a varicela, a catapora, a rubéola. Da época que a gente tinha, vamos dizer, sarampo, rubéola, hoje são doenças controladas. Mas na época que a gente tinha essas doenças circulando, o indivíduo que tem a doença adquire uma vez só e desenvolve imunidade. E não se preocupa depois, mas a catapora é assim também, né? Pega uma vez e depois você não se preocupa mais tanto. A catapora tem uma peculiaridade que o vírus fica latente e quando você, depois de uma certa idade, principalmente depois dos 60, 70 anos, aquele vírusinho da catapora que ficou latente, ele pode causar uma outra doença que chama-se herpes zoster. Ah, sim. E que vamos dizer, traz consequências importantes na qualidade de vida, principalmente dos indivíduos acima de 60 anos. Bom, que é justamente uma turma aí que tem que ficar bem atenta com a questão da febre amarela, tem que ter a indicação médica para tomar por conta do sistema imunológico e alguns podem, outros não, então tem que ficar atento com isso também, né? Acho que as indicações, vamos dizer, as restrições de vacinação nos indivíduos acima de 60 anos são as mesmas que se aplicam aos demais indivíduos. Então, é o indivíduo que toma corticoide em dose imunossupressora, é o indivíduo que está tratando um câncer, é o indivíduo que tem infecção pelo HIV numa situação sintomática. Então, as contraindicações são basicamente as mesmas. O fato de ele ter mais de 60 anos aumenta o risco de que ele sofra de uma dessas doenças, mas não contraindica a vacina. Ter mais de 60 anos não é uma contraindicação, é só uma situação que exige um cuidado maior para que você tenha certeza que esse indivíduo não tem nenhuma dessas situações que eu coloquei aqui que contraindicam a vacina e que se aplicam a qualquer faixa etária. Dr. Marco Aurélio Safadi, infectologista da Santa Casa São Paulo, obrigada pela entrevista. Eu agradeço, sempre um prazer estar aqui com você, Fabiana. E até uma próxima. Obrigada.